Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com vocês do 7º ano, na aula 7, Religião, Valor das Tradições Orais e Tradições Escritas. A gente já sabe que as religiões algumas têm tradição escrita, que são textos até antigos. Não sei se vocês lembram que o hinduísmo é uma das religiões mais antigas que existe, e os textos do hinduísmo, há textos na linguagem chamada sânscrito, que é uma linguagem das mais antigas da língua escrita. Então há textos, mas há tradições orais, há religiões que têm tradição oral, compreensão da diferença entre tradição escrita e tradição oral. É importante essa compreensão da diferença, elas têm o mesmo valor. Não é porque uma religião tem só tradição oral que o valor dela é menor. O que é tradição escrita? Características das tradições escritas. Nas tradições escritas de antigas religiões, a presença de tradições orais que posteriormente foram escritas. Por exemplo, a Bíblia é um livro tão falado, muito do que está escrito na Bíblia teve uma forma oral e foi escrito depois de uma contínua tradição oral. Isso pode acontecer, não é? A poesia, a música, elas são formas mais fáceis de você memorizar. Uma música, um avô canta para o neto, olha, eu lembro dessa música que o meu avô cantava para mim. Uma poesia também. Então, são formas de tradição oral que são fáceis de ser fixadas, auxiliam na transmissão até que sejam escritas. Há poesias na tradição hindu e em outras religiões, poesias que são registradas e com facilidade elas foram transmitidas através das gerações. Por muito tempo no hinduísmo, a mais antiga religião, as tradições eram unicamente orais, o que nós comentamos aqui já, né? Os Vedas hindus são os textos escritos mais antigos entre todas as religiões. Há 4 tipos de Vedas no hinduísmo que contêm mantras. Mantras são repetições de frases que são transmitidas oralmente, mas que foram escritas, fazem parte de um ritual e fazem parte da parte filosófica da religião hindu, ok? E tradição oral? Tradições orais são transmitidas de geração a geração até que podem ganhar uma forma escrita. A gente já ouve as pessoas dizendo que as religiões de raiz africana, de matrizes africanas, estão pensando numa maneira de fixar por escrito a sua tradição oral, com o cuidado de preservar, entenderam? Diferentes tipos de músicas, poesias, rituais, assim como outras expressões artísticas, simbolizam e representam conceitos religiosos que não dependem da escrita. Muitas vezes histórias contadas, os índios, por exemplo, têm mitos da criação que agora que estão sendo escritos porque muitas tribos têm aprendido nas escolas indígenas a escrever a sua língua, mas essas histórias eram contadas oralmente. Há religiões que se baseiam, que enfatizam, valorizam mais a tradição oral. Os seus mestres, os seus líderes, os seus anciãos valorizam essas tradições orais mais do que as tradições escritas, né? O judaísmo tem uma tradição escrita, a Torá, já mencionamos aqui, e uma tradição oral que foi escrita posteriormente, a chamada Mishnah, ambas escritas e transmitidas por Moisés. Então a Torá, que é a parte hebraica escrita, foi transmitida por Moisés, mas a Mishnah, que era uma transmissão oral, que posteriormente foi escrita, também é considerada transmitida por Moisés, ok? O profeta do judaísmo. Religiões de povos cujo acesso às línguas escritas foi mais difícil, como a gente falou agora da tradição indígena, que modernamente é que eles estão tendo acesso. Se era difícil ter língua escrita, não é? Eles então mantiveram a tradição oral, tá? Como alguns monges budistas fizeram isso, alguns povos da África fizeram isso, ok? Vamos ver exemplos de livros escritos de variadas tradições. Nós vamos ver agora exemplos de tradição escrita. O hinduísmo, mencionamos aqui, tem os 4 Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva
Atharva Veda. Veda é o nome genérico da tradição hindu escrita, e há 4 grandes livros que têm esses nomes que nós mencionamos aqui. E claro que depois você deve pesquisar isso com mais detalhe, ok? O judaísmo, mencionamos a Torá, tradição escrita, Mishnah, que atualmente é escrita, mas foi tradicionada de forma oral, ok? O Talmud, que é um conjunto de interpretações da Torá, e a Guemará, que é uma tradição também posterior, não tão antiga, mas também é uma tradição de interpretações que foram posteriormente, eram orais e posteriormente foram escritas, ok? O taoísmo, na religião chinesa, Lao Tse, Confúcio, Buda, são os líderes dessas religiões. O I Ching é uma tradição escrita, Tao Te Ching é a tradição do taoísmo, os Analectos, tradição do confucionismo, e a Triptaka é a tradição do budismo. Ali estão os líderes que nós mencionamos, né? Lao Tse, líder do taoísmo, Confúcio, líder do confucionismo, e Buda, líder do budismo. E mencionamos ali as tradições escritas de cada uma dessas religiões, ok? O Tao Te Ching no taoísmo, os Analectos no confucionismo, a Triptaka no budismo, ok? E outros exemplos de livros de outras tradições religiosas. Por exemplo, a religião espírita, ela tem uma tradição escrita. Quem escreveu, Allan Kardec, ele é chamado o codificador das doutrinas espíritas. Então, existem o Livro dos Espíritos, que o autor dele é Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, também Allan Kardec escreveu esse livro. Tem um livro chamado Céu e Inferno, que são explicações sobre esses 2 lugares que Allan Kardec transmite, e um livro chamado Gênese. São tradições escritas do Espiritismo, que é uma religião mais recente, não é? O islamismo tem o Alcorão, o cristianismo tem a Bíblia. Então, nós estamos aqui dando para você exemplos de tradições escritas dessas religiões. Mas há também tradições orais. Vamos dar aqui alguns exemplos de tradições orais, de religiões que não têm por escrito as suas tradições. Por exemplo, o candomblé, que nós já mencionamos aqui. Há estudos que já indicam a existência de cadernos de fundamentos para o candomblé, assim como o uso de tecnologias digitais na preservação de tradições orais. O candomblé é uma religião predominantemente de tradições orais, mas já há um desejo da parte da liderança, da parte desses religiosos, de preservar aquilo que é uma tradição oral. Então já há certos cadernos de fundamentos, assim como há o uso de tecnologia digital. Hoje é tão importante esse uso, a gente agora nesse período em que a gente tem que ficar em isolamento, o ensino híbrido, a gente tem uma série de cuidados, ensino à distância. Então, os candoblecistas, quase que a gente não consegue falar, né? Eles estão preservando, lutando pela preservação das suas tradições orais. A tradição quilombola, todo mundo conhece a tradição quilombola, a tradição de negros que foram trazidos da África para cá, negros que se libertaram da escravidão e fundaram os quilombos, eram lugares de resistência contra a escravidão no Brasil. Então tem ali o exemplo de um quilombo de Tabatinga, em Minas Gerais. Há uma liderança de lá, conhecida Dona Fiota, uma anciã, que valorizou a tradição oral da língua quilombola, chamada Gira de Tabatinga, é o nome da língua, falando não precisamos de letra, mas sim de palavra, entendeu? Então essa líder desse quilombo de Tabatinga, Minas Gerais, ela se expressou dessa maneira, né? Então a tradição oral é tão importante, tão valorizada quanto a tradição escrita, ok? Então esse é um exemplo de tradição oral quilombola, ok? Pacômios, monges egípcios do século IV. Então já é um exemplo já da antiguidade, né? Lá
bem antigo. Aliás, século IV ainda é a antiguidade. Contar, ouvir, guardar o narrado e retransmitir forma o espírito do cérebro. É como se fosse um software humano, tornando mais densa a interconexão de neurônios, impedindo a demência precoce. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que tudo tem que estar na frente da gente no celular, não é? Quase que a imaginação não precisa funcionar mais. É só olhar para a imagem pronta, a tela pronta. Isso vai tornando a gente um pouco... Né? E aqui é interessante o destaque que esse antigo místico, um monge egípcio, Pacômios, ele está dando para nós esse exemplo, né? Contar uma história, ouvir uma história, memorizar o que foi narrado, retransmitir aquilo numa forma como se fosse um software do cérebro, não é o software da máquina, é o software do cérebro humano. Ajuda nas conexões dos neurônios, né? Tornando densa essa intercomunicação de neurônios, impedindo a demência precoce. Então, isso é uma valorização. Vejam bem, a valorização da tradição oral, fazendo com que as pessoas tenham uma conexão maior umas com as outras. No tempo que a gente está vivendo, essa conexão tem que ser online, não é? Mas muito importante que aconteça, que haja essa conversa, essa participação, não é? A gente está usando muito lives agora nesse momento, né? E a tradição indígena, ela reforça, é importante reforçar nas escolas indígenas a necessidade de aprender a língua original, o indígena aprender na sua língua. Você levar o indígena para a escola, mas para ele aprender a sua língua, aprender a escrever a sua língua, não é? Isso vai contribuir para registros escritos daquela cultura e a preservação daquela cultura. É muito importante, é triste quando a gente ouve dizer que o último falante de uma língua indígena faleceu, que aquela língua está se perdendo. É importante que o indígena valorize a sua língua e a gente também valorize a língua dele para que ela não se perca, ok? Então essa é a importância, a mesma importância, igual importância da tradição escrita e da tradição oral. Nenhuma religião é mais ou menos importante porque tem registros escritos ou porque só tenha tradição oral. As religiões são importantes da mesma maneira, ok? Muito obrigado. Não esqueça de procurar essa aula na plataforma Eduque para você se atualizar. Há 2 exercícios aí também para você fazer. Muito obrigado.